Meninos, vocês se lembram que quando a gente fez o estudo da reta, nós determinamos duas equações, uma equação reduzida e a outra equação geral? A diferença entre elas. Quando eu tenho a equação geral, ela é escrita na forma ax mais by mais c, que é igual a zero. Quando a gente tem a equação reduzida, a diferença é que eu isolo o y. Então eu tenho y igual ao coeficiente angular vezes x, mais um termo independente aqui, né? No caso da circunferência, a mesma coisa, existem as duas equações. Aquela equação que a gente viu, que é chamada de reduzida, mas quando pedir assim para vocês, determine a equação da circunferência, é aquela lá que a gente viu. Agora, quando fala da equação geral, não precisa decorar absolutamente nada, mas eu tenho que saber na ponta da língua a equação x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Essa eu tenho que saber. Como que eu aprendo essa equação? Praticando. Na pior das hipóteses, se vocês esquecerem, voltem no gráfico e faz o teorema de Pitágoras que vai cair nela, tá? Muito bem. Quando eu quero a equação geral, aí eu vou simplesmente efetuar essas operações e trazer todo mundo para o primeiro membro, assim como a gente fez aqui na reta. Então eu vou ter x menos c, que multiplica x menos c, porque ele é o quadrado, né? Mais y menos y de c, que multiplica y menos y de c, que é igual a r ao quadrado. Então, fazendo a propriedade distributiva, aqui esse primeiro produto, x quadrado, depois menos xc vezes x, fazendo esse produto, menos xc vezes x, mais xc ao quadrado. A mesma coisa agora para o y. Primeiro produto, mais y quadrado, segundo produto, menos y de c vezes y, depois, y negativo, né? Y de c vezes y, mais y de c ao quadrado, e vou trazer esse r ao quadrado para o primeiro membro. Gente, o que dá para juntar? Só posso juntar termos semelhantes, né? Então vai ser esse. Nós temos x quadrado menos 2xc vezes x mais xc ao quadrado. Mais y ao quadrado, menos 2yc vezes y, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, que é igual a zero. Tá feio, mas vai ficar bonito. Bom, notem o seguinte, tem três coisas ali que a gente conhece, x do centro, y do centro e também o raio. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só escrever em termos do que eu faço na equação da reta, ó, x, y, termo independente. Então, eu tenho com x ao quadrado, mas eu tenho y ao quadrado também. Então, ele aparece nesta ordem, x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha o x aparecendo aqui, então, menos 2xc vezes x. Olha o y aparecendo aqui, menos 2yc vezes y. E esse valor a gente vai conhecer, esse valor a gente vai conhecer e esse valor também. Então, eu tenho aqui um pacote de constantes, xc quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Isso tudo aqui, ó, forma um conjunto de números conhecidos. Bom, na prática, o que acontece? Vai ser dado para vocês assim. Eu tenho uma equação da circunferência que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4, que é igual a zero. Então, observem o seguinte. A gente consegue descobrir as coordenadas do x do centro e y do centro comparando essas duas equações. Existem outros métodos, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o método, usando essa comparação, ele funciona assim. Gente, olha só. Essa parte tá aqui, ó. Essa parte tá aqui.
Aqui eu tenho uma combinação em que menos 2x de centro vezes x vai ter que dar menos 2x. Então, quanto que vale o x do centro para essas duas coisas serem iguais? Se eu tiver menos 2 vezes 1 vezes x, não vai ficar escrito dessa forma? Então, o x do centro é igual a 1. Então, fazendo a comparação, é o seguinte, é eu perceber que número que eu estou multiplicando aqui por 2, que vai dar esse resultado 2. Esse número só pode ser 1. Por outro lado, aqui onde eu tenho 4y, olha só, eu tenho essa combinação, tem que ser igual a essa combinação. Qual é o valor que eu multiplico por menos 2 e encontro 4? Esse valor só pode ser menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes y. Então, o y de C é igual a menos 2. Não gosto muito desse método não, tá? Tô mostrando, porque vocês vão encontrar isso no livro, vão encontrar isso em outras formas de estudar, mas tem outro jeito bem legalzinho da gente determinar isso, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. E esse pacote todo que aparece aqui, observem que ele é igualzinho a menos 4. Isso aqui vai ser esse pacote todo. Então, eu tenho que x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado tem que dar menos 4. Aí, olha que legal. Eu já tenho x do centro e y do centro, então eu vou substituir aqui. Vai ficar 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 4. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Menos r ao quadrado é igual a menos 4. Então, eu tenho que menos r ao quadrado é menos 4, menos 1, menos 4, que é a mesma coisa que menos r ao quadrado. Aqui vai dar menos 9. Então, se eu multiplicar aqui por menos 1, né? R ao quadrado é 9 e, portanto, R é igual a 3. Logo, eu tenho uma circunferência centrada em 1 e menos 2 com um raio igual a 3. Nós vamos colocar essa equação no GeoGebra e vamos ver se de fato vai aparecer isso daqui, tá? Então, essa é uma das formas da gente determinar os dados a partir de uma equação geral. E já aviso para vocês que no dia a dia, a equação que mais aparece é a equação geral. Então, agora o que nós vamos fazer? A gente vai colocar essa equação geral que foi dada no exemplo, né? E vamos conferir se as informações que a gente extraiu dela estão corretas. Então, a equação geral foi x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4, que é igual a 0. Gente, só de olhar para a cara dela assim, não dá para a gente extrair informação sobre centro e raio, não. A gente tem que fazer uma análise. Nessa aula a gente viu uma forma, na próxima aula a gente vai ver uma outra forma bem interessante também, tá? Aí, quais informações que a gente chegou? Que o centro tem coordenadas 1 e menos 2, confere no desenho se esse é um ponto central. Então nós extraímos as coordenadas corretas para o centro. E o raio nós colocamos que é igual a 3. De fato ele é 3. Se você contar quantas unidades tem aqui, ó, à direita de C, 1, 2, 3, até chegar aqui no 4, de 1 até 4 eu tenho 3 unidades, então o raio está correto. E se eu for escrever a equação da circunferência, ela ficaria assim, ó, com essas coordenadas aqui, 1 e menos 2. X menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos menos 2, então fica y mais 2 elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio nós chegamos em 3, né? 3 ao quadrado, 9. Olha que legal, ficou uma circunferência sobreposta à outra. O que isso quer dizer? Que essas equações elas são equivalentes. Se eu errar qualquer coisa nessa equação número 2, esse erro ele vai aparecer no desenho. Por exemplo, errei o sinal aqui, em vez de colocar menos 1, coloquei mais 1. Olha o que acontece. Eu estou falando de uma outra circunferência. Então, quando vocês digitarem equações corretas, referindo à mesma circunferência, não vai dar para a gente ver o desenho das duas no gráfico, porque uma vai ficar em cima da outra. Então, é uma forma bem legal aí de vocês conferirem se os raciocínios estão corretos. Beleza?